Livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o verso 24. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Juízes 6, de 11 a 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Deus eterno, nos abençoa nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz e no nosso coração possamos guardar a Tua palavra. Desafia o nosso coração, nos ilumina, nos faz entender, discernir a Tua vontade, e assim nós possamos sair daqui, ó Deus, com uma prática diferente, com um comportamento diferente, com a ética diferente, com a teologia diferente, ó Pai eterno. Ajuda-nos, ó Pai eterno, a compreender a revelação do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O povo do Senhor sempre tem e sempre terá obstáculos a serem ultrapassados. Nós somos seres humanos, limitados, nós não somos deuses, e nós também somos pecadores, o que nos limita mais ainda. Precisamos entender que há também ao nosso redor, vários inimigos do povo de Deus. Então, temos que superar nossas limitações e temos que superar as barreiras que eles mesmos nos impõem. Precisa então entender que a luta do cristão, a luta do povo de Deus, do povo de Cristo, é uma luta árdua, não tem tempo de parada, de descanso, mas nós temos que continuar lutando, tentando conquistar, tentando vencer cada obstáculo dia após dia. A questão que se levanta é que tem obstáculos. Todo mundo sabe os obstáculos que tem a igreja. Todo mundo sabe os obstáculos que tem o povo de Deus. Todo mundo sabe que tem inimigos contra o povo de Deus. A questão que se levanta é como superar esses obstáculos. Como vencer. Eles sempre baterão na nossa porta. A gente tem que aprender a lidar com eles. Somos pessoas que estão preparadas espiritualmente a fazer isso. Porque somos regenerados,
somos capacitados e cada dia mais santificados por Deus, pelo seu Espírito. Como superar? O que devemos fazer para vencer cada montanha que aparece em nossa frente? Como povo de Deus, o que nós podemos fazer? Como nós podemos transpor? Devido às muitas correntes de pensamento, várias poderiam ser as respostas. Onde se tem uma muralha ou uma montanha à sua frente, alguns vão dizer assim como solução: vamos orar e vai sair essa montanha. É um povo que coloca tudo em oração e, infelizmente, somente oração. Mas também outra linha de pensamento vai dizer que se há um obstáculo na frente da igreja, vamos esperar o milagre do Senhor. Deus há de retirar essa montanha. Deus há de ruir esses muros. Deus há de fazer alguma coisa extraordinária e aí tudo vai se resolver. Deus há de fazer pelo seu povo, como ele fez muitas vezes no passado, grandes milagres. Ele vai fazer os grandes milagres, então é só esperar. Deus há de fazer e vencer a igreja mais uma vez. Vai sair vitoriosa. Outros são ainda mais ousados. Pelas suas posições vão dizer assim: quando aparecer uma montanha na frente da igreja, quando aparecer uma muralha na frente da igreja, os Golias da vida aparecerem na frente da igreja e do povo do Senhor, eu decreto que saia da minha frente, eu decreto que isso não é de Deus, eu tiro em nome de Jesus. E as pessoas começam a dar ordens na história, as pessoas começam a querer mandar na história, as pessoas, ao invés de servirem como homem, começam a querer mandar como Deus. Devido a essas várias linhas, como podemos ver, são posições diferentes, teologias diferentes, ideias diferentes daquilo que Deus faz, como age e como quer que a igreja haja no dia a dia diante dos obstáculos, das barreiras que devemos superar. A questão então é: o que é que a Bíblia diz? Como devemos superar os obstáculos? O que a Bíblia diz que a igreja deve fazer, que a igreja deve ser, para vencer as barreiras que estão postas na frente? Claro que quando eu digo barreiras são postas na frente, não pense que foi o diabo que colocou barreiras na frente. Muita gente pensa que tem uma barreira na frente, o Satanás está impedindo o povo de Deus. Tem gente, muita muralha colocada na frente pelo próprio Deus. Nós somos provados para melhor e não para pior. O diabo não quer nosso crescimento, Deus quer. Deus nos prova. E a cada pedra que há no nosso caminho, temos que aprender a tirar com Deus. E saber como tirá-las. E saber como lançá-las fora. Saber como desviar de cada pedra. Porque Deus quer que nós vençamos durante a caminhada. Com ou sem pedras. Com pedras grandes ou pequenas. Mas temos que saber caminhar. Não adianta ficar querendo colocar o diabo no meio da nossa vida, dizer que foi o diabo, que foi o inimigo, que foi fulano, que foi Beltrano. O que importa é o que é que eu tenho que fazer, como eu vou superar essas dificuldades. A nossa igreja passa por dificuldades, essa igreja local passa por dificuldades. Como eu vou superar? Essa é a questão. E não ficar procurando quem é um casador. O culpado é fulano, o culpado é Beltrano. Já sei, foi o diabo da pedra que ficou aqui na frente. Não adianta. O negócio é você saber o que fazer, como agir como povo de Deus. O livro dos Juízes, provavelmente escrito por Samuel, profeta, ele vai mostrar como era que o povo vivia, como era a situação do povo de Deus antes do reinado. Você se lembra que Samuel foi o profeta que ungiu, começou ali a monarquia. Então ele ungiu Saul, que era o primeiro rei. E ele vai contar nesse livro como era o tempo antes de ter um rei. A questão, há duas frases interessantes no livro, que é justamente o seguinte: cada um fazia o que achava que era certo. Isso mostra a questão ética, mostra que o povo fazia e acontecia e não estava nem aí para a lei de Deus. A outra frase interessante no livro é que ele vai dizer assim: naqueles tempos não havia rei em Israel. Que é justamente o que ele quer mostrar. Que era, vamos dizer, entre aspas, uma desordem, uma bagunça. O povo estava desordenado e desorientado. O povo estava numa vida ética longe de Deus. E Deus precisava agir de tempos em tempos. O que acontecia? Você vai ver no livro de Juízes que o povo pecava e se distanciava de Deus. Deus mandava então um povo inimigo
contra o povo de Israel, e aí aquele povo era subjugado, sofria, penava, rogava a Deus. Deus então mandava um juiz, alguém libertador, alguém usado pelo Espírito Santo para libertar o povo. O povo então voltava ao momento de paz e comunhão com Deus. Após alguns anos, tornavam a desviar-se do Senhor e o ciclo voltava da mesma forma. Desviava-se, o Senhor mandava novamente inimigos para subjugá-los, eles rogavam a Deus, Deus mandava o libertador, o povo ficava em paz com Deus e anos depois voltavam a fazer a mesma coisa e desviar-se do Senhor. Isso permaneceu, minha gente, durante mais ou menos 300 anos. Esse período de tempo dos juízes aqui, que você está lendo o livro, cerca de 300 anos, essa mesma história. Pecado, julgamento, arrependimento, libertação, comunhão, pecado de novo. Nós temos alguns juízes que não são conhecidos dos irmãos. Se você for ler o livro, você vai ver que tem alguns que não são muito conhecidos. Outros são muito conhecidos, como Jefté, como Sansão e como Gideão. Sabemos que a história de Gideão é contada como nós somos crianças, quando a gente é criancinha, a gente aprende a história de Gideão, né? Eles estavam com lâmpadas nas mãos, e aí aquele grande exército foi destruído, é isso que nós aprendemos. Mas hoje nós queremos nos focar mais aqui no chamamento de Gideão. E eu queria que o chamamento de Gideão, o que aconteceu com Gideão, fosse um momento de reflexão nossa, para a nossa vida, e chamamento de Deus para a igreja. O que Deus quer de nós para superar os obstáculos, nós vamos ver então na história de Gideão. Não na luta simplesmente, mas desde o começo, quando ele foi chamado pelo Senhor. 3 tópicos então nós vamos entender aqui. Primeiro, Deus quer usar pessoas. Segundo, o Senhor usa quem quer. E terceiro, Deus executa a obra e não o vaso. Então vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós temos que olhar para o texto e ver que Deus quer usar pessoas. Verso 12. Olha aí comigo o verso 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então nós temos que entender o seguinte: o povo nessa época estava subjugado pelos midianitas. O povo desta época estavam escravos. Os midianitas, eles tomavam as suas posses, tomavam as suas ceifas, e aí eles plantavam, mas não conseguiam colher muito. Eles tinham, vamos dizer assim, uma situação precária, pobre, porque o povo estava em cima deles, e aí eles ficaram subjugados por anos. Os midianitas então estavam fazendo o povo sofrer. Deus, como eu disse a vocês, ouve o clamor, vê a situação do povo e manda o juiz. Que juiz é esse? Gideão. E ele está aqui no momento do chamado de Gideão. Mas o interessante é que nós podemos pensar no texto. Olha, os midianitas estão contra o povo de Deus. Deus poderia usar anjo. Deus poderia fazer isso. Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi um exército? Não. Quem destruiu Sodoma e Gomorra foram anjos. Não foi gente que chegou lá para destruir. Deus pode usar anjos para isso. Certa vez, no período do reinado de Ezequias, um rei chamado Senaqueribe, ele queria derrotar o povo de Deus, derrotar Judá. Ezequias estava voltado para o Senhor. Deus então resolve salvar Judá. E Deus manda um anjo para destruir o exército de Senaqueribe. Não foi milhares de anjos, minha gente. Foi um anjo. Matou 185 mil pessoas. Deus poderia usar anjo aqui. Deus poderia mandar um anjo aqui, chegar e acabar com os midianitas. Mas Deus não quis usar anjo. Deus poderia fazer um milagre. De repente, vamos dizer que acontecesse um terremoto e matasse o povo midianita tudinho. Deus poderia mandar fogo do céu, um grande milagre que acontecesse. Uma saraiva, uma chuva de pedra. Mas Deus não fez milagres. Deus não quis usar milagres. Deus não quis agir extraordinariamente. Não usou anjo, não usou milagres, mas Deus também poderia usar a natureza. Poderia usar, por exemplo, animais. Se Deus quisesse destruir, ele poderia simplesmente mandar, por exemplo, ratos, um peste, matar aquele povo por meio de doença de rato. Poderia, Deus tem poder para fazer.
Deus poderia, por exemplo, fazer outros tipos de fenômeno. O povo poderia morrer com água envenenada. O povo poderia morrer de fome. Mas Deus não quis. O povo poderia morrer de doença, como foi os egípcios naquela época, onde o povo estava escravizado. Veio úlceras e matou um monte de gente. Mas Deus não quis. Deus poderia até usar demônios para destruir os midianitas. Ou você não acha que os demônios estão na mão de Deus? Os demônios estão na palma da mão de Deus e Deus faz o que quer com os demônios. Mas ele não fez. Porque Deus quer usar pessoas. Quando Deus chamou você, não é porque ele não tinha o que fazer. Ele tinha como fazer. Ele tinha anjos, ele tinha milagres. Até as próprias pedras podiam clamar. Mas Deus chamou você. Deus quis usar pessoas. Deus construiu o homem depois de toda a criação e colocou lá e disse: domine sobre o peixe, sobre a ave, sobre o mar, sobre o céu, sobre tudo, domine. Por quê? Porque Deus quer usar pessoas. Deus usou até uma mula, gente. Mas Deus não vive usando mula. Ele quer usar gente que pensa, que tem moral, que tem criatividade, que tem iniciativa, que é a imagem e semelhança dele. Esse é o propósito de Deus. Usar a sua igreja. Pessoas que foram salvas, regeneradas, convocadas, capacitadas para ser usado por Deus. Esse é o desafio. Gideão é um povo de Deus, faz parte do povo de Deus. Deus então escolhe Gideão, chama Gideão, diz: Gideão, é você que eu quero usar. Você vai sair desse lugar onde você está trabalhando. Você vai sair desse local pequeno que você está dizendo aí, da menor família que você está dizendo aí. Você é insignificante, como você está dizendo aí, mas eu vou usar pessoas. Eu quero usar pessoas. É interessante que se você olhar o livro de Joel, você vai ver que interessante, Deus tinha mandado uma grande destruição do povo por meio de gafanhotos. Também lá no Egito, quando o povo estava lá no Egito, Deus manda uma praga de moscas, manda uma praga de rãs, manda uma praga de gafanhoto. Mas Deus quer usar pessoas primordialmente. Ele quer olhar para você e dizer: eu quero que você faça isso e aquilo. Isaías estava olhando a glória de Deus, não se contém, diz: ai de mim, estou vendo o Senhor Todo-Poderoso, eu sou pecador. Aí Deus diz: não tem problema, eu purifico o seu pecado. Isaías então se vê purificado. Glória a Deus, o Deus glorioso me purificou do meu pecado. E sabe o que é que Deus diz? Quem irá por nós? Não dá para a gente ver a glória do Senhor. Não dá para a gente ver um Deus tão glorioso que nos purifica de todo pecado. E quando Deus diz: quem irá por nós? A gente olha para o lado do irmão. Vai. A gente não se pode ser usado por Deus. Deus quer usar as pessoas que Ele chamou. Em segundo lugar, olha o texto. Nós vamos perceber que o Senhor usa quem Ele quer. Quem Ele quer. Olha aí, presta atenção. Versículo 36 até o 40. Versículo 36 a 40. Capítulo 6, 36 a 40. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem a leitura. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, o orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor esteja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Sabe o que é isso, minha gente? Isso é o que se chama falta de fé.
Deus, ele quer usar uma pessoa. Deus quer usar um homem. Deus quer chamar aquele homem para libertar os midianitas. Deus quer chamar aquele homem para fazer uma obra grandiosa no meio daquele povo. Deus quer chamar aquele homem para abençoar aquele povo. Eu podia fazer, como eu disse a vocês, milagres. Podia usar anjos. Podia usar forças da natureza. Mas o que eu quero fazer é usar um homem. Tantas pessoas haviam ali. Mas Deus disse, é você, Gideão. Mas por que Gideão? O homem é cheio de incredulidade. Ele olha para a situação e diz, não é por nada não, mas eu acho que esse negócio não vai dar certo. Tem certeza que é comigo? Vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou botar a lã aqui, se molhar e tal, aí eu acredito. Deus fez. Deus condescendeu. Deus não estava obrigado a fazer teste nenhum. Ele simplesmente condescendeu, não, eu vou fazer. Esse pecador está com falta de fé, eu vou fazer esse teste aqui, para aumentar um pouco a fé desse coitado. Depois que ele faz, ele diz, não, mas eu vou insistir mais um pouquinho, mas que fé é essa? Acabou de fazer um milagre. E esse homem ainda está com falta de fé. Deixa eu fazer só de novo. Agora é o contrário. Deus sabia que aquele homem era incrédulo, que era faltoso de fé, que aquele homem não tinha realmente dentro dele uma fé que pudesse levá-lo adiante para a batalha, levá-lo para fazer a obra do Senhor. Mas mesmo assim, o que é que Deus diz? Gideão, é você que eu vou usar. Se qualquer um de nós aqui fôssemos escolher, com certeza nós não escolheríamos Davi, escolheríamos Golias. Mas Deus pega e diz, eu vou fazer Davi ganhar Golias. Se fosse qualquer um de nós aqui, nós pegaríamos o príncipe do Egito. Mas Deus não usou o príncipe do Egito. Ele usou o homem que estava cuidando do gado lá em Midian por 40 anos. Nós pensamos diferente do que Deus pensa. E Deus, ao olhar aquele homem, Ele quer usar aquele homem com suas limitações, com sua falta de fé, com seus medos, com sua falta de capacidade própria. E Deus vai dizer, é você que eu vou usar, é você que será usado, é você que vai fazer a obra que eu tenho para o povo. Veja comigo aí o capítulo 6, verso 15, que interessante, esse homem é um homem que não crê que Deus vá realmente fazer uma obra, ele fica com medo, não faça aí a prova, será que eu vou ganhar mesmo no Midianita? Mas ele também duvida de si. Olha o capítulo 6, versículo 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Em outras palavras, eu não tenho nada para oferecer, porque a minha casa aqui é mais pobre. Eu pergunto, minha gente, Deus precisa de dinheiro para fazer a obra? Deus precisa de dinheiro? Será que Deus está olhando, eu vou ver se esse homem tem muito ouro guardado, né? Eu vou ver se tem muito gado para guardar. É interessante, só para vocês verem a coisa interessante, como é que Deus faz a história bíblica, como tem fatos interessantes. Deus pega um homem pobre para fazê-lo vencer um exército. Aí Deus pega um homem rico, que era Jó, que era o mais rico da região, e empobrece ele para poder ir lá aprender alguma coisa de Deus. E a gente ainda fica nessa, pensando que Deus vai usar os ricos, pensando que Deus vai usar quem tem mais custo de faculdade, pensando que Deus vai usar aquele que tem mais status social. E Deus vai dizer, eu não quero saber se você é pobre ou se você é rico, você que vai libertar o povo dos midianitas. Mas na cabeça dele, como homem, ele pensa igual a nós hoje em dia, mas eu sou pobre. E Deus está perguntando se ele é pobre? Deus está dizendo que vai livrar e acabou-se. Mas tem essa tendência humana, ele fica duvidando de si e diz, eu vou livrar com o quê? Eu vou livrar com o quê? Lembra-se de Moisés? Deus vai lá em Midian, mostra-se por meio de uma sarça e diz, Moisés, você vai libertar o povo. Aí Moisés diz, bem semelhante, ele diz assim, quem sou eu para tirar o teu povo do Egito? E, gente, Deus está perguntando quem é ele. Deus quer saber de quantas ovelhas ele cuidou, de que experiência de ovelha ele tem.
Ele simplesmente escolheu. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Deus usa quem quer. Deus usa quem quer. Às vezes a gente não dá nada pelo irmãozinho. Está lá no canto dele. Senta no mesmo lugar, no mesmo banco a vida toda. Ninguém dá nada por ele. Mas Deus quer usá-lo. A gente que não quer. Muitas vezes o irmãozinho acha que não pode ser usado em nada, né? Tem um monte de gente assim, tem muita gente aqui experiente, tem muita gente aqui inteligente, eu não vou fazer nada, vou ficar aqui no meu canto quieto, vou passar despercebido. Mas Deus quer usar quem Ele quer. Não adianta ficar se escondendo. Não adianta ficar fugindo. Quando Ele quer usar, nós temos que aprender. Deus, Ele é soberano. Então Ele usa. Mesmo aquele que tem pouca fé em Deus, será que vai dar certo, Deus, esse negócio? Vai, porque Deus é quem está à frente. Mas será que sou eu que tenho que fazer isso? É, porque Deus é quem está escolhendo. É o que aconteceu com o Gideão. Gideão, não, mas eu sou mais pobre, eu sou muito simples, a minha casa é menor. Não importa. Aquele que é humilde, Deus vai então exaltá-lo. Aquele que se exalta, Deus vai humilhar. Então é preciso colocar as coisas em perspectiva. Nós temos obstáculos na frente da igreja, nós temos barreiras dentro da igreja. Deus quer usar pessoas. Deus não está mandando você esperar anjo, Deus não está mandando você esperar que chova, que aconteça um milagre. Deus está mandando você agir. O Senhor quer usar quem Ele quer. Ah, mas o obstáculo que nós temos, os problemas que nós temos nessa igreja são muitos e são muito difíceis. Não importa, porque Deus usa quem Ele quer. Pode ser o mais pobre dessa igreja, pode ser o mais simples dessa igreja, pode ser o mais desprezado dessa igreja. Deus quer usar você. A questão é o que é que nós estamos fazendo. Seu coração está aberto para ser usado por Deus ou não? Vamos continuar com Gideão. Veja que característica interessante que Gideão tem. Verso 11. Capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o assalto dos midianitas. Quando a gente malha trigo, a gente bate, né? E aí a casca que solta, né, vai voando com o vento. É igual como você faz com o feijão, né? Você pega o feijão, bota naquela peneira, você joga, não sei se é feijão, se é arroz, aí joga assim, o vento vai, cai e a palha vai embora. Aquele homem estava malhando trigo no lugar que era para pisar uva. Então, o lugar em copo. Mas por quê? Porque o lagar era mais protegido, mais escondido dos midianitas. Então, aquele homem tinha medo. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho quietinho, malhar aqui bem devagarzinho, porque aí ninguém vai me ver. Porque se verem, vão tomar o que eu vou comer, vão tomar o que eu tenho aqui, podem até me prender, me bater, sabe a Deus o que vai acontecer. Aquele homem estava se escondendo. Mas vamos continuar o texto, verso 27. Verso 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Mais uma vez, nós vemos Gideão com medo. Eu tenho que destruir o altar de Baal. Mas sabe de uma coisa, eu vou fazer isso na alta madrugada, 3 horas da manhã, todo mundo tá roncando de sono, dormindo. E aí é que eu vou fazer, eu não vou fazer esse dia não. Por medo. Sabe o que é que Deus disse para Josué? Moisés foi um grande homem usado por Deus. Moisés agora era morto. Moisés passou a época dele, passou a era dele, passou o período dele, agora é o nosso. E aí Deus vai e diz para Josué, Josué, meu servo Moisés é morto. E diz, vai, não temas. É o que Deus vai dizer lá em Josué capítulo 1. Não temas. Infelizmente tem muita gente como Gideão. Não age porque tem medo. Medo do que os outros vão falar. Medo de ele fazer e não dar certo. Medo de ele estar errado naquilo que ele vai fazer. Medo de ser repreendido pelos outros. De ser humilhado pelos outros. De ser desencorajado pelos outros. Ah, vou fazer isso não. Senão o povo vai dizer que não vai dar certo. Eu não vou nem tentar. Medo.
Gideão estava lá no seu cantinho quieto, era um homem temeroso. Além de ter falta de fé no Senhor, além de ter falta de fé em si mesmo, eu não posso fazer essas coisas, ele tinha medo. Olha agora o capítulo, aliás, o verso 36 ainda, capítulo 6, 36. Verso 36 diz assim: disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, tal, tal. E vem toda aquela a questão do orvalho que eu falei para vocês aqui, do teste. Porque ele tinha o quê? Medo. Ele olha para o exército lá, diz o texto que o exército dos midianitas é como a areia da praia do mar, era muita gente, não tinha nem como contar. E ele tinha medo, mas será que Deus vai vencer mesmo? Então junta o medo dele com a incredulidade que Deus vai agir, vai fazer vencer, ele faz o teste. Agora olha o capítulo 7, versículo 10. Capítulo 7, versículo 10. Isso é Deus falando com Gideão. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial. Veja como Deus conhece o coração daquele homem. Gideão está desde o início. Deus chamando Gideão. Gideão, quebra a estátua de Baal. Eu vou fazer isso de noite, porque Gideão Baal tem medo. Aí ele chama, então, para a batalha. E Deus vai dizer, você ainda está com medo? Então vai fazer o seguinte, vai lá no arraial e você vai ouvir ali o que é que eles vão dizer. Deus conhece aquele homem, Deus sabe que ele tinha medo. Deus chama aquele homem ainda tendo medo. Deus vai usar aquele homem. Não importa se ele acha que é o menor, não importa se ele acha que é o mais pobre, não importa se ele tinha medo, não importa se ele tinha pouca fé. Deus quer usar pessoas, por isso ele chamou um povo, fez um povo. O Senhor, ele usa quem quer, ele chama os fracos, como diz Paulo, para envergonhar os fortes, chama as que não são para envergonhar as que são, chama os loucos para envergonhar os sábios. Saiba que Deus chamou você do mundo não para você se gloriar, mas para glorificar a Deus. Se você não se acha o máximo, você está no caminho certo. Quem é o máximo é Deus. Se você acha que não é nada, você está certo. Tem que ser tudo é Deus. É por isso que ele não quer pessoas dentro da igreja cheias de si, porque ele quer encher dele. Deus quer usar pessoas. Deus quer usar quem ele quer dentro da igreja. Não adianta ficar se escondendo, não adianta se limitar, não adianta desconfiar de si mesmo. Ele chamou você, então é porque ele quis você. Em terceiro lugar, Deus executa a obra e não o vaso. Paulo disse certa vez, somos porém como vaso de barro, mas o conteúdo que nós temos é muito precioso. Nós somos usados por Deus para fazer a obra do grande Deus. Então, quem está à frente não são os vasos. Quem está adiante da obra não são os vasos. Quem planeja a batalha, quem capacita a batalha, não são os vasos. A armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6, couraça da justiça, o capacete da salvação, aí temos a espada, o escudo, mas é de Deus. Nós usamos, mas é de Deus. Não dá para a gente ficar pensando que vamos fazer pela nossa própria capacidade. Diz o texto de Atos que Moisés matou um homem, como vocês já sabem, lá no texto de Êxodo, Moisés mata um egípcio. E diz o texto lá de Atos que Moisés matou o egípcio porque queria dar a entender que ele seria o libertador. Que Deus não usou aquele príncipe. Deus usou 40 anos depois um pastor de ovelhas que não confiava mais em si, que não estava mais cheio de si, que não achava que seria o libertador. Pelo contrário, quando Deus chama, aí ele diz, eu não, eu não. Ele negou tanto que o próprio texto de Êxodo vai dizer que Deus se ira com Moisés, de tanto que ele insistiu que não iria. Deus executa a obra. Não tenha medo, então, do que vai acontecer, porque Deus é que vai fazer acontecer. Olha aí comigo, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Volta ao texto aqui que nós lemos. Tornou-lhe o Senhor
já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ora, o texto diz que o povo dos midianitas, o exército midianita era incontável, era uma numerosa multidão de soldados. Mas aqui o texto, Deus vai dizer, não se preocupe, porque eu vou estar com você e você vai ferir aquele exército como se fosse um homem só. Deus vai fazer acontecer na força dele e não na força humana, na inteligência dele e não na inteligência humana, na providência dele e não na providência humana. Capítulo 7, verso 22, eu vou ler aqui para vocês, ele diz assim: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá. Então nós vemos aqui o poder de Deus. O povo só precisou gritar, o povo levantou, quebrou as vasilhas, e o que aconteceu? Aquele povo, aquele exército numeroso começou a enlouquecer e a matar uns aos outros. Mas é Deus que fez a obra. O povo de Deus rodeou por 7 dias a muralha de Jericó. Mas a muralha de Jericó não caiu cansada de tanto rodeio. Não, caiu porque Deus derrubou. Golias cai, não porque Davi era um bom soldado, porque o próprio Davi disse: hoje mesmo o Senhor te ferirá. Não foi Golias que caiu sozinho, que tropeçou, não foi Davi na força dele, mas Deus fez com que aquela pedra acertasse mesmo na testa. Há um versículo muito interessante, meus irmãos, que a gente cita muitas vezes, mas no dia a dia a gente não usa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes a gente foge, porque esse versículo fica lá na Bíblia, mas não entra no coração. Gideão era um homem só, juntou um exército. Deus disse: tem muita gente, eu quero menos. Foi retirado. E Deus diz: eu quero menos. Foi retirado até ficar somente 300 soldados. Deus é quem ia fazer a obra. Deus queria evangelizar até os confins da terra. Ele usou várias pessoas, mas Deus também usou Paulo para sair de lá de Antioquia e chegar a Roma. Não significa que as missões foram feitas só por Paulo, mas o que eu quero mostrar a você é que Deus fez com um homem aquilo que ele queria. Bastou um homem e chegou o evangelho em Roma. Em um tempo que não havia avião, não havia internet, não havia zap, não havia correios, outro tipo de propagação como TV, rádio. Aquele homem, desde Antioquia até Roma, ele saiu espalhando o evangelho na Ásia Menor, saiu espalhando até chegar em Roma, porque Deus é quem faz a obra. Não dá para ficar esperando nós, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, com a nossa avidez e eficácia, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus executa a obra com a força dele. Deus executa a obra pela obediência do servo. Agora, aí sim é que nós temos que entender. Tem muito obstáculo na frente da igreja, tem muita barreira na frente da igreja. Deus vai retirar? Vai. Mas é preciso a nossa parte. Ele quer usar pessoas, as pessoas que obedecem. Olha aí o verso 25, capítulo 6, verso 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Deus deu a ordem e Gideão executa a ordem do Senhor. Mais para frente, no capítulo 7, do A7, tem uma passagem interessante que é justamente, que é muito famosa, né? Deus diz: olha, tem muita gente nesse exército seu aí, eu quero diminuir, eu quero que você leve esse povo lá nas águas, para ver como é que eles bebem as águas. Então Gideão vai e faz o que o Senhor manda. Deus queria usar Gideão. Gideão era incrédulo, Gideão não acreditava em si mesmo, Gideão estava morrendo de medo. Mas uma coisa Gideão era, o que é que ele era? Deus manda, ele faz.
Deus manda, ele faz. Deus manda, ele faz. Há um versículo muito interessante, eu não sei se você já prestou atenção, lá em Gênesis. Toda a terra estava corrompida. Deus diz, eu vou acabar com todo mundo. Mas eu vou ficar com Noé, porque Noé é justo, não é um homem que anda nos meus caminhos. Noé faz uma arca. Vai ser assim, desse tamanho, dessa altura, vai ter tal compartimento, você vai pegar essa madeira, você vai pegar esse betume, você vai calafetar todinha, você vai fazer tal e tal coisa assim, assim assado. Nunca tinha chovido. Deus disse que ia chover e ia pegar um dilúvio e inundar tudo. Aquele homem creu em Deus, aquele homem obedeceu a Deus. E um versículozinho que tem lá bem interessante, que eu não sei se você já prestou atenção, ele diz assim, que Noé fez conforme tudo que tinha sido ordenado. Vai ver lá no tabernáculo, Deus dizia, a arca tem que ser feita desse tamanho, com essa madeira, com esse ouro, vai pintar assim, vai fazer assado, vai ser esses postos tal, vai ser tantos postos assim, aqui, acolá, vai ser esse tecido em cima, esse embaixo tal. Deus vai dizer todos os detalhes do tabernáculo. Tudo foi feito como Deus queria. Na igreja, Deus, com a sua força e poder, faz a obra. O que Ele requer é nossa obediência, é nossa fidelidade em cumprir o mandamento do Senhor. Deus chega para Josué e diz, Josué, não temas, eu estou contigo. Josué não disse comigo, uma coisa boa, então não preciso fazer nada. Não, Deus vai dizer assim, então somente obedece aos mandamentos que você recebeu de Moisés. Josué tem que cumprir a lei do Senhor, tem que obedecer. Quer ser usado por Deus? Quer fazer parte da ação de Deus? Quer ser a mão de Deus? Quer ajudar? Não ajudar no sentido que Deus precisa de ajuda, mas ajudar no sentido que Deus quer usar você para a obra dele, para o serviço dele, para o plano dele, para o projeto dele. Comece a obedecer. Deus não está interessado em utilizar pessoas desobedientes, ímpias, perversas. Deus está interessado em usar pessoas que são obedientes, que obedeçam a Ele, o que Ele diz, o servo faz. O que é que Jesus diz lá nos Evangelhos? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas temos que ser bom, temos que ser um servo fiel. Deus executa a obra com sua força, Deus executa a obra com a nossa obediência. É preciso nós obedecermos. Deus executa a obra para a sua própria glória. Olha aí o capítulo 7, versículo 2. Capítulo 7, versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus há de fazer alguma coisa pela igreja? Há de fazer. Deus há de tirar obstáculos, problemas, dificuldades, muros que se erguem contra a igreja. Deus há de fazer, mas tudo para a glória dele. Não adianta a igreja querer se gloriar. Não adianta os membros da igreja quererem se achar o máximo. Ah, nessa igreja aqui, ó, quantos acrescentou? 10, 20 pessoas durante o ano. Grande coisa, a glória tem que ser de Deus. Ah, nessa igreja daqui, ó, não tem negócio de modismo. Que bom, mas a glória é de Deus. Ah, essa igreja daqui, a igreja que é de oração, a reunião de oração, sempre funciona. Mas a glória é de Deus. Nada que nós passamos aqui, quebrando barreiras, derrubando muros, não é para nossa própria glória, não é envaidecimento do homem, não é para a gente se encher, mas é para a gente se esvaziar. Deus está fazendo o que Ele faz, não para que a gente seja levado, seja, de certa forma, vamos dizer assim, glorificado, mas para Ele receber a glória. Você quer ajudar o povo de Deus, participar da obra de Deus, derrubar muros? Saiba que você vai fazer isso, mas vão bater palma para Deus, não é para você. Saiba que vão dizer aleluia para Deus, não para você. Saiba que vão reconhecer Deus como poderoso e não você. Se não for assim, você não está pronto ainda para ser usado por Deus. Você tem que entender. Eu faço para a glória do Senhor. Eu quero ser usado para a glória do Senhor.
Temos que nos aprontar, obedecer, fazer da maneira certa aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus quer usar pessoas. O Senhor usa quem Ele quer no seu corpo, do corpo de Cristo. E Deus executa a obra, não nós. Nós somos apenas utensílios, vasos de barro. Deus vai fazer acontecer, mas nós somos simplesmente instrumentos. O que é que isso tem a ver com o seu dia a dia? Tem muito a ver. Então temos aqui 5 aplicações para pensar no seu dia a dia, dentro da sua igreja, dentro do corpo de Cristo onde você está inserido. Primeiro, você pode ser a pessoa que Deus deseja usar nessa igreja. Ah, mas será que sou eu? Você está esperando o quê? Que um anjo venha de noite e fale igual ele falou com a Maria? Olha, você é a escolhida, Deus vai mandar um filho, você vai ter um filho. Não, Deus não vai mandar um anjo para falar com você e dizer, é você que eu quero. Ele já fez isso, sabe quando? Quando você deixou o mundo e veio para Cristo, Deus já estava chamando você para uma obra. Deus não chamou ninguém para não fazer nada. Deus chamou servos. E o servo serve para trabalhar. Logo, Deus deseja usar você. Deus quer usar você. Novo, velho, rico, pobre, muito instruído, pouco instruído, muito experiente, pouco experiente. Deus quer usar. É preciso a gente abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, para não ficar igual a Eli. Não ouvia a palavra de Deus, aí chegou um menino pequeno e disse, eu estou ouvindo uma voz. E aí aquele menino conseguia ouvir a voz de Deus. E ele não ouviu. Temos que ouvir o que Deus quer. Não fique esperando uma revelação nova, um anjo aparecer, um milagre acontecer, um sonho. Tem crente, infelizmente, crente presbiteriano. Ah, eu tive um sonho, tal coisa assim, acho que Deus está me falando. Deus está falando com sonho, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. A gente está numa igreja reformada, não está numa igreja pentecostal para estar acreditando que Deus vai falar por sonhos, Deus vai faça tal coisa por sonho. Deus nos encaminha pela palavra. E a palavra diz claramente, você foi chamado para uma vocação, para um serviço, faça. Se deixe usar. Faça acontecer. Porque Deus já lhe chamou. Do mesmo jeito que ele fez com o Gideão. Não precisa de dramas, de soltar fogos, uma luz aparecer, anjos cantando com harpa. Não, simplesmente ele lhe chamou já. Você já é regenerado, já é membro da igreja, você é povo de Deus. Já é o chamado do Senhor. Em segundo lugar, muitos não querem ser usados por Deus porque olham para si mesmos e não para Deus. Em vez de olhar e dizer assim, Deus pode tudo, então, como ele mesmo diz, vai nessa tua força. É o que ele diz para Gideão. Mas muitas vezes a gente sabe o que a gente faz? A gente faz igual a Gideão. Posso, essa obra aqui eu não sei fazer, aquela dali eu não consigo, esse aqui eu nunca tive jeito, isso aqui eu não... Minha gente, a gente não consegue ficar colocando obstáculo, ao invés de vencer os obstáculos que nos colocam, a gente consegue colocar mais 3, 4. Não dá! A gente tá aqui para tirar pedras, não para colocar pedras. A gente tá aqui para remover e se colocar na brecha, como diz o profeta, e não para ficar arrumando problema. Os problemas já existem. Nós precisamos de gente para solucionar. Precisamos de gente que acha. Apontar problemas é fácil. Qualquer um aponta. O que Deus quer é gente que aponta solução. Gente que aponte e vá fazer. Gideão estava lá no meio do povo de Deus. Deus chamou Gideão para usar Gideão. Ele não chamou Gideão para dizer, Gideão, qual é o problema que você está vendo aqui? Não, porque Gideão já sabia. O que é que Gideão disse? Lembra o que é que Gideão disse aqui no texto? Ah, a gente está abandonado, Deus está aqui, a gente está em opressão. Gideão já sabia o problema. Estão em opressão pelos midianitas. Ele já sabia o problema. O que ele não sabia é que ele era a solução. Ele seria usado para sair daquele problema. E nós muitas vezes não ficamos olhando, né? Não, Deus já sabe, essa igreja daqui está doente, essa igreja daqui está precisando de uma ação, essa igreja precisa do poder de Deus. E você está fazendo o quê? Nós temos que nos colocar nas mãos de Deus e parar de ficar olhando para nós mesmos. Se ponha como solução, se Deus quiser usar, Ele vai usar.
problema é a gente não se colocar como aquele que vai ser usado por Deus. E fica como Gideão. Eu não posso, eu sou mais pobre, eu sou isso, eu sou assado, não sei o que, não sei o que. Deus já sabe. Antes de você nascer, Deus já sabe quem você é, o que você vai ser, e que o seu caráter, sua personalidade, suas dificuldades, seus medos, seus anseios, Deus já sabe. Não precisa você ficar dizendo isso para Deus. E mesmo assim Ele lhe chamou. Mesmo assim Ele vocacionou. Mesmo assim o Espírito Santo está em você. Então não precisa ficar dizendo essas coisas. O que precisa é fazer igual a Isaías. Eis-me aqui. Terceiro lugar. Nossa parte na obra divina é a obediência. Obediência. A única estrela, minha gente, que existe no corpo de Cristo é Jesus. Tem que obedecer, não tem que aparecer. Ah, mas o que eu faço aqui, ninguém vê o que eu faço. Mas ninguém tem que ver. Deus é que tem que ver. Ninguém reconhece, nunca ganha um prêmio. Ninguém está aqui para ganhar prêmio. Pelo contrário, se você por um segundo pudesse olhar o novo céu, a nova terra, você ia ter vergonha e ia dizer assim, poxa vida, esse meu prêmio merecia que eu trabalharia muito mais, merecia que eu trabalhe muito mais. E muitas vezes a gente fica querendo prêmios humanos, a gente quer ser visto pelos homens, né? Ah, eu quero uma honra ao mérito aqui, eu quero um prêmio aqui de melhor professor, melhor diálogo, eu quero ser reconhecido assim, quero uma festa assada. Gente, olhe para a glória que Deus tem para nós como um prêmio de glória. Nem você suando a sua vida toda de 80 anos, você vai merecer o céu que Cristo mereceu por nós. Então não queira prêmio, porque prêmio você já tem garantido no final. Honra, com certeza você vai ser honrado muito no final. Vai ficar correndo aqui atrás de prêmio, querendo ser visto pelos homens, querendo glória de homem, querendo fazer para se aparecer. Não dá, meu filho. Simplesmente obedeça. Faça o que Deus lhe manda. Faça o que Deus requer de você. E aí nós vamos tirando os muros que há contra a igreja. Quarto lugar, façamos a obra sem procurar essa glória, esse louvor, mas agradecidos ao Senhor. Né? Obedeça sem procurar esse louvor dos homens. E quinto, muitas barreiras não são vencidas na igreja, não porque Deus não quer, mas porque o homem não quer. Isso está dentro da soberania dele. Não tem como a gente saber por que Deus age como age. Os caminhos dele são mais altos, nós não entendemos. Mas uma coisa é certa. Temos muitos mandamentos prescritos, ou seja, o que é que nós devemos fazer como crente. Está aqui. Então não tem como usar como desculpa, dizer assim, essa igreja daqui poderia ser melhor em tal coisa, e dizer assim, mas Deus é soberano. Não, mas peraí. Tem que ser melhor em tal lugar, tem que ser melhor em tal serviço, tem que melhorar em tal aspecto, mas eu tenho que cumprir o mandamento que o Senhor mandou. E não jogar para a soberania de Deus. É preciso entender. Não é porque Deus não quer melhorar. Muitas vezes a gente não quer se dispor. A gente não quer trabalhar. A gente não quer ser usado. A gente não quer fazer as coisas acontecerem. A gente quer ver acontecendo. Olha, melhorou tal coisa na igreja. Que bom. Olha, melhorou tal coisa. Mas ninguém quer fazer. Só quer ver as coisas prontas. Não dá. Tem que começar aí adiante. Buscar obedecer. Buscar ver o que é que Deus quer para a sua vida como membro da igreja. Alguém já disse certa vez, para concluir, alguém já disse certa vez assim, se você saísse da sua igreja, que diferença faria? Se você saísse da sua igreja, que diferença faria? Se dentro de você responder aí que não faria muita diferença ou que não faria diferença nenhuma, alguma coisa está errada. Se você vivendo dentro do corpo de Cristo, num local, num bairro, e você não faz diferença nenhuma no meio deles, alguma coisa está errada. É preciso a gente viver o cristianismo. Com certeza, a gente vai abençoar as pessoas ao nosso redor. A gente pode não fazer um estardalhaço e abrir o mar vermelho como Moisés fez. Mas a gente pode ser igual a Dorcas, lá no livro de Atos, que fazia roupas para os pobres. E quando ela morreu, muita gente chorou. Chorou não porque Moisés abriu o mar vermelho, não porque Sansão matou um leão,
chorou não porque as muralhas foram derrubadas, chorou porque uma mulher que dava roupas, que fazia roupas, que se preocupava com os pobres, morreu. O pouco que a gente possa fazer, seja o nosso muito, para a glória de Deus. Para a gente não ficar simplesmente estando na igreja, mas não fazendo diferença na igreja. Não fazendo o que tem que fazer como corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Vamos orar? Deus eterno, desafia o nosso coração, porque nós queremos, ó Deus, nosso desejo é ser como Gideão, ser usado pelo Senhor, para a obra do Senhor, para abençoar o povo de Deus, para, ó Deus, glorificar o teu nome. Nós não queremos, ó Pai eterno, ser simplesmente chamado de povo de Deus, mas queremos ser fiéis. Como diz Jesus, servo bom e fiel, que faz a tua vontade. Nós queremos, ó Deus eterno, que nosso coração se volte para o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, dia a dia melhorar o nosso comportamento, o nosso serviço, a nossa ética, o nosso pensamento, a nossa teologia, Deus eterno. E que nós possamos cada dia mais sermos diferentes, fazermos diferença onde nós passarmos, seja no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa família, onde nós estivermos, ó Deus, o povo veja a mão de Deus e não simplesmente mais um crente. Ser conosco, ó Deus, porque só Tu pode fazer isso, ó Pai. Como o texto mesmo fala, Tu é que faz a diferença, ó Pai eterno, Tu é que faz a mudança, Tu, ó Senhor, é que faz toda a obra. E nós queremos ser usados pelo Senhor. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.